Olá, mamães! Sejam bem-vindas a esse quinto vídeo da nossa série sobre amamentação. O tema de hoje é um tema que aflige muitas mamães, né? Doutora, o médico me passou para tomar tal medicação, mas eu tô amamentando. Doutora, eu posso comer chocolate? Doutora, eu posso tomar esse antialérgico que eu tô com a rinite atacada? Ah, você já se imaginou nessa posição, né? Já passou por isso, não é? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Eu dividi esse vídeo em três partes, né? Três momentos. E nós vamos começar falando sobre a alimentação, tá bom? Então, eu quero falar sobre três ingredientes que são muito presentes na vida do brasileiro. Primeiro o café, depois o chocolate, depois o aspartame, tá? Que é o adoçante, tá bom? Então, o que acontece? Tanto o chocolate, quanto a cafeína, quanto o aspartame, eles estão liberados, tá bom? Desde que os pacientes sejam mães saudáveis e filhos saudáveis. Claro que o segredo do sucesso é dosar, né? A gente também não vai se encher de chocolate todos os dias, nem tomar 2 litros de café todos os dias, nem adoçar tudo, né? Colocar 1 vidro de adoçante dentro da nossa bebida. Então tem que ter cuidado com o equilíbrio, tá? Mas de maneira geral, o que acontece quando a gente exagera, né? O aspartame, por exemplo, ele é contraindicado em mães cujo filho tem fenilcetonúria. Então a gente já não usa o aspartame nesse momento, tá? Com relação à cafeína, ela pode causar irritabilidade e também insônia no lactente. Então, preste atenção quando você tomar café, né? Se seu filho já apresenta algum sintoma desses. Se não apresentar, beleza, tá? Mas se apresentar, pode ser por conta do café. E com relação ao chocolate, ele é excretado em pouca quantidade para o bebê, tá bom? Mas em grande quantidade, mais de 450 gramas de chocolate por dia, se você ingerir essa quantidade todinha, o que vai acontecer? Irritabilidade e aumento do movimento peristáltico do intestino. Então pode causar o quê? Diarreia, tá bom? Principalmente se for ingerido junto com o café. Então muito cuidado com o chocolate. Mas essas três substâncias você pode ingerir de forma equilibrada, né? Se ingerido de forma equilibrada, pode ficar tranquila que tá tudo certo, ok? Outra coisa que muitos me perguntam é sobre a dieta vegetariana. Tem algum problema amamentar sendo vegetariana? De jeito nenhum. Só que o que acontece? Igual a você que é vegetariana, precisa estar de olho, né? No ácido fólico, na vitamina B12, seu bebê também. Então, se você não ingere, seu bebê também não vai ingerir. Então, é imprescindível que você tenha seus estoques de vitamina adequados, tá? Nesse período tão importante que é a amamentação, para que seu bebê receba todos os nutrientes necessários. Mas fora isso, vida normal, vida que segue, tá bom? Terceiro produto que a gente usa muito, né? Em algumas regiões mais do que outras, são os fitoterápicos, tá? Só tem um fitoterápico que está liberado na amamentação, que é a erva de São João. Tem vários que são contraindicações parciais, certo? E por que parciais? Ou porque não tem estudos ainda sobre eles, ou porque eles diminuem a produção láctea, ou porque eles alteram o sabor do leite. Então, assim, cada um tem uma justificativa, mas basicamente essas três são as que mais se repetem. E tem algumas que são contraindicações absolutas, e aí eu vou falar para vocês. O borage, o corroche azul, o confrei, o cava-cava e o kombucha. Essas 5 são totalmente contraindicados na amamentação, tá bom? Uma coisa que me perguntam muito, doutora, eu preciso parar de comer feijão, meu filho tem muita cólica, eu preciso parar de comer chocolate, enfim. Eu não sou a pediatra da classe que orienta que a mãe suspenda alimentos, tá? Eu sou a pediatra do tipo que insiste que a mãe tenha uma alimentação saudável. Então, por exemplo, pode comer chocolate? Fica à vontade, mas com cuidado, tá? Nada de se esbaldar no chocolate. Porque chocolate também em excesso não é só por conta do bebê, é por conta de você também,
né? Então a gente tem que ter uma educação alimentar para que na hora que a gente for começar, inclusive, na introdução alimentar, a criança se espelhe na gente, tá? Então assim, se você tem uma dieta equilibrada, não tem problema nenhum no final de semana você se baldar numa pizza, certo? Então assim, eu não sou dessas pediatras que suspendem. Para eu suspender um alimento na vida da mãe, esse alimento tem que ser muito bem documentado que aquela mãe e aquele bebê têm reações importantes com aquele alimento. Então a gente precisa excluir diversas causas, por exemplo, para uma irritabilidade da criança. A gente precisa excluir diversas causas para daí dizer, foi tal coisa. Mas até isso acontecer, ó, vida que segue, certo? Outra coisa, álcool, etanol. O correto é que você realmente não beba, tá? O álcool, ele pode reduzir a produção de leite, ele pode alterar o sabor do leite, ele pode alterar o cheiro do leite, levando ao quê? Ao desmame, tá bom? E do mesmo jeito, a nicotina, certo? Então, fumar também pode fazer tudo isso. Pode diminuir a produção de leite, pode levar à alteração de sabor do seu leite, ao odor do seu leite e a criança vai desmamar. E não é isso que nós queremos, tá bom? Só um adendo que, por exemplo, goma de mascar de nicotina, goma de mascar, spray de nicotina e adesivo de nicotina são totalmente liberados, tá certo? O ato de fumar, né, o cigarro não, mas essas outras coisas que inclusive são usadas como tratamento dos pacientes que são fumantes, né, como a goma de mascar, o adesivo de nicotina, eles são totalmente liberados, tá bom? Não tem contraindicação na amamentação. Então, se você está no tratamento, segue seu tratamento, tá bom? E por fim, as outras drogas, né? Totalmente contraindicado. LSD, enfim, todas as demais drogas. Cocaína, crack, todas contraindicadas na amamentação, tá bom? Passam totalmente pelo leite materno pro seu bebê, tá? Esse foi o primeiro ponto, a alimentação. O segundo ponto são as medicações. Claro que eu não vou dizer aqui todas as medicações que são liberadas na amamentação, todas que são parcialmente liberadas na amamentação e todas que são contraindicadas na amamentação. Existe um leque de medicações em todas as áreas, né, que a gente precisaria falar. Então, eu vou focar naquelas que são as mais comuns do dia a dia da gente, tá? Então, por exemplo, para dor, para febre e anti-inflamatório. Dipirona está autorizada, paracetamol está autorizado, ibuprofeno está autorizado, cetoprofeno, diclofenaco. Então, já dei 5 opções, tá? Para aquela mamãe que vive com dor de cabeça, já sabe o que pode tomar. Antialérgicos, né? Ai, doutora, minha rinite atacou, o que eu posso tomar amamentando? Então, vamos lá. Loratadina e desloratadina você pode utilizar, cetirizina, tá certo? O dimenidrinato e o hidroxizine, que é o Ixizine, tá? Meu intuito aqui não é falar de marcas, mas às vezes a pessoa fala a substância e vocês não... Mas que medicamento é esse? Então, eu vou dar logo o nome mais comum que você encontra na farmácia. E você vai... Ah, entendi. Mas é claro que uma substância ela tem diversos fornecedores com diversos nomes, então tanto faz a medicação, tá certo? Desde que você se baseie no fármaco daquela medicação, tá? Antibióticos, né? Então, os mais comuns que a gente usa com muita frequência. Amoxicilina, com ou sem clavulanato. O clavulanato também está liberado na amamentação. A azitromicina, a benzetacil, a cefalexina, a claritromicina. Então, esses antibióticos comuns que a gente geralmente usa no nosso dia a dia são totalmente liberados na amamentação também, tá? Tem outros que são de uso endovenoso ou intramuscular, que geralmente são aplicados apenas em hospital, e aí eu optei por não falar sobre eles aqui, né? Mas alguns deles também são liberados na amamentação tranquilamente. Então, você em tratamento não precisa parar de amamentar para tomar antibiótico. Vida que segue e com o bebê amamentando, tá? Antiparasitário, né? Então, remédio de verme, albendazol. Albendazol tá liberado para tratar verme, ok?
E para náusea e vômito? Para náusea e vômito tem o dimenhidrinato, que é o famoso Dramin, tá? Tem a domperidona também, que está liberado, e tem a ondansetrona, que é o famoso Vonal, tá bom? Então esses três remédios para náusea estão liberados na amamentação, tá certo? E por fim, nós vamos falar sobre outras substâncias, né? Outras ações. Doutora, eu posso fazer tatuagem? Doutora, eu posso botar um piercing? Posso doar sangue? Então, nós vamos falar sobre essa parte agora. Então, vamos lá. Formol, né? Para alisar o cabelo. Nada, totalmente contraindicado, inclusive pela Anvisa. Então, não é para usar formol durante a amamentação, tá certo? Tem um risco grande de intoxicação. Grande. Então, vamos evitar a todo custo alisar os cabelos. Mas então eu posso pintar? Pode, desde que a substância da tintura não tenha chumbo. Se tiver chumbo, também está totalmente contraindicado na amamentação. Combinado assim? Com relação às próteses de silicone, elas não contraindicam a amamentação, porém tem posições que podem atrapalhar um pouco, tá? E aí também na hora da cirurgia pode ser que aconteça alguma coisa que leve a algum corte de algum ducto, alguma coisa assim. Então, converse com o seu médico, cirurgião, que for fazer sua cirurgia para prótese de silicone, como é que vai ser o método que ele vai utilizar para fazer essa colocação de silicone. Fale que você não é gestante ainda, mas que você quer engravidar e quer amamentar, ou então que você está amamentando. Então, converse com ele, tá certo? Para deixar bem claro que o ato de amamentar é importante para você, tá bom assim? Com relação a tatuagens e piercings, eles estão liberados de maneira geral no organismo, mas muito cuidado se o seu intuito é colocar na areola, né, fazer uma tatuagem ou um piercing na areola ou no mamilo, tá? Então, o que acontece? Eles podem, por exemplo, a tatuagem no mamilo, ela pode causar uma dermatite, tá? Infeccionar tudo e obstrução dos ductos mamários. E o piercing também. O piercing pode obstruir um ducto mamário e aí a gente já diminui aí a nossa liberação de leite para o nosso bebê. Então, não tem contraindicação nas demais partes do corpo, mas com relação aos seios, a gente precisa tomar cuidado. Então, a dica é não vamos pensar nisso por enquanto. Termina a amamentação e aí depois você pensa no que você vai fazer, tá? Com relação a Botox, o Botox é uma toxina que a gente coloca dentro do músculo, tá certo? Então, o que acontece? Tem que ter um profissional muito bem capacitado que faça esse procedimento para que a toxina fique dentro do músculo. Porque se ela pega um vaso, se ela pega corrente sanguínea, ela pode sim chegar no seu bebê. E aí não é o indicado, tá? Então, se você quer colocar Botox amamentando, procure um profissional capacitado para não ter problema depois, tá? E por fim, a doação de sangue, né? Tem mamães que têm esse costume de doar sangue, né? Doar sangue é igual doar leite materno, doar sangue é doar vida, tá? Inclusive, eu faço um apelo para que vocês doem sangue. Os bancos de sangue, principalmente agora na pandemia, estão com estoque bem baixo. Então, se você tem sangue para doar, se você está habilitado para doar sangue, eu peço que vocês doem, tá bom? Sangue é vida. Tem pacientes que vivem de transfusão, tá? Então, todo mês ou a cada 3 semanas estão dentro do hospital recebendo sangue. É o único tratamento que eles têm. Então, quem tem sangue para doar, quem tem saúde para doar sangue, é um apelo que eu faço. Então, doe sangue, tá? E aí as mamães, né? As mamães que gostam dessa atitude, que já praticam essa atitude, ou então que infelizmente tiveram algum problema na família e que estão precisando de doação de sangue, pode doar amamentando ou não. Se você fez um parto vaginal ou um parto cesárea, né? E não amamenta, o que a gente recomenda? O parto vaginal você espera 3 meses para doar sangue, tá? E se for uma cesárea, você espera 6 meses, tá? Se você amamenta, aí tem que esperar
pelo menos 1 ano de amamentação para você poder voltar a doar o leite ou o sangue. Certo? Por quê? Porque o leite, a mãe precisa de forças para amamentar, tá? Como eu já falei lá no primeiro vídeo, né? Nosso dia 1, a amamentação, ela exige da mulher, tá? Não é só colocar a criança no peito. Todos os nutrientes da mãe passam para a criança pelo leite. Então, a mãe precisa estar fortalecida, tá bom? Então, por isso que eu digo que amamentar não é só uma atitude mãe e filho. Amamentar é uma atitude de toda a família, do obstetra e do pediatra, tá? Todo mundo tem que estar empenhado para que a amamentação dê certo, tá bom assim? Então, a mãe que está amamentando, ela precisa de forças, tá bom? Ela não pode ficar doando sangue, tá certo assim? E aí vocês me perguntam, doutora, como é que a senhora sabe de tudo isso, né? A senhora leu a bula de todas as medicações para trazer essas informações pra gente? Gente, assim, existe um documento do Ministério da Saúde que fala sobre todas as medicações, tá certo? Todos os procedimentos que vocês querem saber, todas as substâncias que existem, tá? Todas. E aí, a segunda parte do vídeo agora, que é a parte final, né, pra gente se despedir, vai ser eu mostrando pra vocês como fazer a procura dessas medicações, dessas substâncias e tudo, tá? Então, tudo que vocês quiserem fazer, estando amamentando, vocês vão lá nesse documento e fazem uma busca por lá, tá? Então, todas as dúvidas de vocês, agora eu vou explicar como procurar. E aí, vocês não vão depender mais do médico que está prescrevendo, tá? Terminou a consulta, por exemplo, se tiver algum problema de saúde, e aí o médico passou alguma medicação. Aí você diz, doutor, eu tô amamentando. Não confie, tá? Não confie. Terminou a consulta, você já lá fora mesmo, já vai lá, ó, procura no Google o documento, confere lá se a medicação está autorizada na amamentação, e aí, se tiver, tudo bem. Se não, volta e já fala com o médico. Doutor, olha, eu vi aqui nesse documento que não é autorizado na amamentação. O senhor pode trocar para mim por outra substância? Tá certo? Temos que ser precavidas, tá? Para não ter problemas depois. Então, agora, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa procura, tá? Depois disso, a gente se despede e até o próximo vídeo. No buscador do Google, você vai digitar medicação, amamentação. O primeiro documento que aparece é esse BVSMS do Ministério da Saúde. Fala sobre amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. Quando você clicar, logo em seguida vem logo o sumário. E aí nós temos várias medicações e vários produtos que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. Todos eles em categorias, né? E dei uma olhada aí. E também tem a questão das drogas, por exemplo, de outras medicações. Lá embaixo, quando a gente começar o índice, vão vir essas bolinhas verdes, amarelas e vermelhas, tá? As verdes são usos compatíveis com a amamentação, as amarelas são usos que a gente precisa tomar cuidado e as vermelhas são usos que são proibidos na amamentação por algum motivo mais forte. Tá certo assim? Então, esse documento ele é maravilhoso e você já sabe onde pesquisar quando precisar usar alguma medicação.